O projeto Canta Comigo, Leio Contigo apresenta Olá a todos uma vez mais. A história que vos trago hoje passa-se na corte de um rei e vai envolver todos os membros da corte num problema que o rei arranja. Esta história é da autoria de Raquel Saiz, com ilustrações de Evelyn Davidi. Na versão que vos apresento está em inglês, embora, como é óbvio, eu vá contar em português. E chama-se O Traseiro do Rei. Naquela manhã, o rei acordou bem disposto. O dia estava lindo e ele decidiu começar o dia cheio de energia. Foi logo vestir a sua roupa mais bonita, colocar a sua capa preferida, que era uma capa vermelha, bordada à prata, e também a sua coroa na cabeça. Depois, como sempre fazia, dirigiu-se ao grande salão para tomar o pequeno almoço. A mesa já estava posta com imenso requinte. Tinha as louças mais refinadas, a toalha mais bem bordada e, para comer, as iguarias mais deliciosas. O rei, que gostava bastante de comer, ao ver tudo aquilo, encaracolou o bigode e disse: "Oh lá lá!" E decidiu sentar-se no trono como sempre fazia. Mas ao sentar-se, espetou o rabo num alfinete e começou a gritar. O criado, que se aproximava com um delicioso bolo de fruta, ao ver o rei tão aflito, perguntou-lhe: "O que se passa, majestade?" E o rei, muito aflito, com o alfinete espetado no rabo, gritou: "Tira-me, tira-me, tira-me!" Só que o criado achava-se pouco importante. E as pessoas pouco importantes não mexem no rabo do rei. Por isso, decidiu pedir ajuda e foi chamar o conde. O conde era um homem muito sério e muito atarefado. Por isso, estava no seu quarto a dobrar as meias. Mas assim que ouviu o criado a chamar por ele, desatou a correr que nem um louco. E os dois atravessaram a cozinha, onde estavam a ser preparados todos os legumes e vegetais para a sopa, fazendo um enorme alvoroço. Assim que chegaram ao grande salão, o conde, ainda com uma alface em cima da cabeça, perguntou ao rei: "O que se passa, majestade?" E o rei, muito aflito, com o alfinete espetado no rabo, gritou: "Tira-me, tira-me, tira-me!" Só que o conde também se achava pouco importante. E as pessoas pouco importantes não mexem no rabo do rei. Por isso, decidiu ir pedir ajuda. E foi chamar o Marquês. O Marquês era também um homem muito atarefado, mas muito bem disposto. Por isso, estava no seu quarto a dar pulos em cima da cama. Assim que ouviu os outros dois a chamar, desatou a correr que nem um louco. E os três atravessaram a capoeira das galinhas que, coitadas, estavam a tentar pôr os ovos, fazendo um enorme alvoroço. Assim que chegaram ao grande salão, o Marquês, ainda todo coberto de penas de galinha, olhou para o rei e perguntou: "O que se passa, majestade?" E o rei, muito aflito, com o alfinete espetado no rabo, gritou: "Tira-me, tira-me, tira-me!" Só que o Marquês também se achava pouco importante. E as pessoas pouco importantes não mexem no rabo do rei. Por isso, também ele decidiu pedir ajuda e foi chamar o Duque. O Duque era um homem muito ocupado. Por isso, estava no seu quarto a contar moscas e a tentar apanhá-las com uma pazinha. Mas assim que ouviu os outros três a chamarem por ele, desatou a correr que nem um louco. E os quatro atravessaram a copa onde estavam empilhadas todas as louças para o almoço e também já as terrinas cheias de sopa. E eles derrubaram tudo na sua passagem. Assim que chegaram ao grande salão, o Duque, ainda com a pazinha das moscas na mão e com os pés molhados de sopa, perguntou ao rei: "O que se passa, majestade?" E o rei, muito aflito, com o alfinete espetado no rabo, gritou: "Tira-me, tira-me, tira-me!" Mas o Duque
também se achava pouco importante. E vocês sabem, as pessoas pouco importantes não mexem no rabo do rei. Então o duque pensou, mas quem é que eu hei de chamar? Oh, claro, a rainha. E foi isso que fizeram, foram chamar a rainha. A rainha, além de muito importante, também era muito atarefada. Por isso estava no seu quarto, com os óculos de Biral perto, a tentar tirar os pelos do bigode. Mas assim que ouviu aqueles 4 a chamarem por ela, desatou a correr que nem uma louca. E os 4 atravessaram a sala de música, o salão de baile, a sala de costura, fugindo de todos os alfinetes, e também pela biblioteca. E assim que chegaram ao grande salão, a rainha olhou para o rei e perguntou: "O que se passa, Zé Manel? Sempre me saíste cá queixinhas?" E o rei, muito aflito, com o alfinete espetado no traseiro, gritou: "Tira-mo, tira-mo, tira-mo!" A rainha era de facto muito importante. Tão importante que achou que tinha coisas mais importantes para fazer do que andar a mexer no rabo do marido. Por isso deu meia volta e foi-se embora, continuar a tirar os pelos do bigode. E ali ficou o rei, tão aflito, que não parava de gritar: "Tirem-mo, tirem-mo, tirem-mo!" Aqueles 4 estavam aflitos, porque já não conseguiam suportar os gritos do rei. E então disseram: "Mas como é que nós vamos resolver esta situação? Nós somos pouco importantes. Não devemos mexer no rabo do rei." Então o criado teve uma ideia e disse: "De facto, nós somos pouco importantes, mas se nos unirmos, fazemos uma equipa e a nossa importância ganha relevância. Vamos juntar-nos, vamos fazer um trabalho de equipa." E então o criado agarrou-se ao conde, o conde ao marquês e o marquês ao duque. O duque, com vergonha, até tapou os olhos, mas ia seguindo as indicações dos restantes, que diziam: "Mais para a esquerda, mais para a direita." E então, com muito cuidado, quando sentiu o alfinete, tirou-o do traseiro do rei. "Ai!" O rei exclamou de felicidade: "Ai! Ai! Que alívio!" E os outros disseram: "Não, não, nós é que dizemos: ai, que alívio." E Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Está a história acabada e a minha boca cheia de marmelada.